Hoje trazemos uma entrevista sobre a utilização da toxina botulínica no tratamento do sorriso gengival com a professora Sandra Albuquerque. Professora Sandra, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Lácia. E, iniciando o nosso bate-papo, o que é o sorriso gengival? Maurício, muito obrigada pelo convite. E o que é o sorriso gengival? Ele se caracteriza pela exposição da gengiva quando o paciente sorri. A partir de 3 milímetros já é considerado sorriso gengival. Segundo o autor Pedron, a classificação dele de 2014, quando o paciente expõe essa gengiva a partir dos 3 milímetros já pode ser considerado sorriso gengival. Mas existem outras classificações em que alguns autores dizem que apenas 2 milímetros de exposição já pode ser considerado também o sorriso gengival. Quais as causas do sorriso gengival? Basicamente nós temos 3 etiologias. A primeira delas é a erupção tardia passiva. É na época que o paciente está crescendo, que está trocando os dentes, do dente de leite para o dente permanente, e essa gengiva ela não retrai de acordo com a erupção dentária e fica um feixe gengival muito maior do que deveria, não expondo a coroa clínica de forma devida. E aí então esse paciente fica, quando sorri, expondo essa gengiva. Uma outra etiologia é o crescimento vertical de maxila, que é o paciente que tem os terços da face alterados. O terço médio dele é mais alongado. E quando ele sorri, expõe demais essa gengiva, não é? Na verdade, não é só a gengiva, ele está expondo a maxila dele. E aí, então, esse paciente, normalmente é aquele paciente que é caracterizado, né? Todo mundo é lembrado, né? Lembra dele pela exposição da gengiva. Normalmente, quando a gente está na infância, a gente sempre tem essa lembrança desse paciente quando ele expõe demais essa gengiva. Uma outra característica do sorriso gengival, né, uma outra etiologia do sorriso gengival é a hipermotricidade muscular, que é quando os músculos que elevam o nosso lábio, quando a gente sorri, eles têm uma hipercontração e acabam expondo demais a nossa gengiva. E aí então o paciente também tem esse desconforto ao sorrir e evita muitas das vezes, até na socialização dele, sorrir demais, né, para que não exponha demais essa gengiva. Professora Sandra, o que é a toxina botulínica e qual o seu mecanismo de ação? Excelente pergunta, Maurício. Existe muita dúvida do clínico a respeito do que é a toxina botulínica e muita confusão de como ela age. No caso da exposição da atuação dela para o sorriso gengival, o mecanismo da toxina botulínica vai ser exatamente na inibição da acetilcolina. Ela é uma substância injetável, ela é dividida em unidades e essa fração ela é injetada de acordo com a musculatura elevadora do lábio para que corrija essa exposição gengival. Então são pequenas doses que nós utilizamos, a gente tem inclusive técnicas que relacionam essas unidades para pontos estratégicos de aplicação para trazer para o clínico que tem a necessidade de correção, principalmente os ortodontistas que trabalham muito com correção dentária e muitas das vezes também sentem uma dificuldade na finalização dos seus casos, porque tem uma insatisfação do paciente na exposição gengival. A gente tem, por exemplo, o Yonsei Point, que é um ponto estratégico que fica a 1 milímetro da asa do nariz e a 3 milímetros da comissura labial. E esse ponto de estratégico, como a gente define, a gente aplica pequenas unidades de toxina botulínica, já trazendo uma alteração da posição do lábio superior. Então, é um mecanismo de ação muito seguro, desde que o clínico ou quem está fazendo a aplicação seja realmente uma pessoa qualificada e domine esse tipo de técnica. Professora Sandra, quais são as vantagens da utilização da toxina botulínica no tratamento do sorriso gengival? Maurício, eu acho que o que está mais relacionado à toxina botulínica, a principal vantagem dela é a diminuição da morbidade para esse paciente que quer uma solução para o seu caso, mas muitas das vezes tem um receio a partir da solução clínica que o profissional, né, o cirurgião dentista dá. O caso, como eu falei para você, de crescimento vertical de maxila, ele é cirúrgico. E muitos pacientes, quando se fala em cirurgia, já traz um receio.
Eu acho que é uma característica de todo paciente que está sendo tratado pelo cirurgião dentista ter medo do profissional de saúde, né, dental. E quando a gente fala em diminuição de morbidade, o paciente fica muito mais seguro a respeito desse tratamento. É óbvio que eu não estou querendo com isso falar que existem alternativas que a literatura, né, superando o que a literatura já diz. O crescimento vertical de maxila, a solução dele é realmente cirúrgica. Agora, a toxina botulínica ela pode ser utilizada como sendo um mocap para esse tipo de paciente, no caso do crescimento vertical de maxila. Já na erupção tardia passiva, eu não vejo indicação nenhuma para a utilização da toxina botulínica. Já na hipermotricidade, qual é a solução para esse tipo de paciente? É reposicionamento muscular, que aí leva para o que eu falei para você a respeito da morbidade cirúrgica. E o paciente também fica meio reticente a respeito dela. E aí a gente utiliza a toxina botulínica e pode sim fazer com que esse paciente tenha uma solução para o seu caso de forma muito mais agradável para ele. Professora Sandra, qual a sua experiência clínica do uso da toxina botulínica no tratamento do sorriso gengival? Maurício, eu já trabalho com harmonização facial, vai fazer 10 anos. E eu sempre gostei muito da utilização da toxina botulínica para o sorriso gengival por causa daquele meu amigo, sabe? Que chamava atenção quando sorria, me incomodava aquela visão. E quando a gente começa a trabalhar com odontologia, ver recursos que trazem uma enorme morbidade para o paciente, a gente quer lançar a mão deles. Em 2017 eu fiz uma pesquisa com 57 pacientes, tratando todos esses pacientes com a toxina botulínica. E foi muito interessante o resultado. Por quê? Esses pacientes viram que uma morbidade menor é muito melhor para ele, sem ter que passar por situações constrangedoras. Uma cirurgia, um pós-operatório cirúrgico é muito ruim para o paciente fica muito debilitado. E quando ele vê que esse resultado pode ser obtido através de 2 picadinhas apenas na musculatura, isso traz muita alegria para esse paciente. E aí essa avaliação, a minha pesquisa foi um grau de avaliação desse paciente, foi muito interessante, porque quase que 96% dos pacientes tiveram um resultado satisfatório com essa pesquisa. Então, para mim foi muito gratificante. Eu utilizo, né, muito a toxina botulínica para esses casos de hipermotricidade, porque é o que eu acredito e que realmente a literatura diz que a indicação é precisa da toxina botulínica. Mas para pacientes cirúrgicos, no caso de erupção de crescimento vertical de maxila, eu faço apenas para que ele tenha noção de qual é o resultado que ele possa tratar. Sem contar também que uma cirurgia ortognática é uma cirurgia que requer recurso financeiro muito grande desse paciente e muitas das vezes ele não tem. E a gente aplicando a toxina botulínica, que hoje em dia, pela difusão da harmonização facial, diminuiu muito o custo, traz sim um tratamento para esse paciente de uma forma muito agradável para ele. Eu acho que isso é a principal indicação para a toxina botulínica. Então essa pesquisa foi voltada para o paciente, não era nem para o profissional de saúde. A minha visão da toxina já era essa, mas eu queria saber o que o paciente pensava a respeito disso. E graças a Deus não fugiu a respeito disso, dos resultados que eu já tinha. Bom, agora teremos a apresentação de um caso clínico da professora Sandra na utilização da toxina botulínica para o tratamento do sorriso gengival. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês 2 casos que eu utilizei a toxina botulínica, são casos da minha pesquisa que eu falei para vocês. Em cada uma das etiologias diferentes. No caso aqui, a paciente tinha hipermotricidade muscular e não tinha noção do que poderia ser feito para poder melhorar essa exposição gengival. Então, eu apliquei uma pequenas unidades de toxina botulínica no Ion 100 Point, que eu referi para vocês, e olha o resultado que ela teve depois de 20 dias de aplicação da toxina botulínica. Então, pessoal, aqui nesse segundo caso, a paciente já tinha como etiologia do sorriso gengival o crescimento vertical de maxila. E ela não queria fazer a utilização de aparatologia ortodôntica porque era um tratamento longo e também porque ela não queria se submeter à cirurgia, mas ela queria corrigir o sorriso gengival.
Então nós sugerimos a ela a utilização da toxina botulínica. E o resultado que ela teve foi essa foto aqui de baixo, que vocês podem acompanhar, e ela ficou muito feliz com o resultado. E qual foi a opção que ela teve? Usar o aparelho, se submeter à cirurgia, para ter então um resultado efetivo a respeito do caso dela. Como eu falei para vocês, a utilização da toxina botulínica como mocap nesses casos é muito interessante, porque o paciente tem uma noção do resultado final que ele pode obter. Gostaria de agradecer à professora Sandra Buquerque pela presença no nosso canal Lácia, com esse tema tão importante e tão inovador. Maurício, eu que agradeço o convite e agradeço também a todos que nos assistem. Espero também ter contribuído a respeito de um assunto que vem se transformando num boom da odontologia como a harmonização orofacial. Muito obrigada a todos. Lembrando a todos para se inscreverem no canal Lácer e seguirem as nossas mídias sociais. Lá teremos sempre informações atualizadas e de grande relevância para todo o mundo odontológico. Muito obrigado.